Maria Lúcia Santânia, tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Maria Lúcia, estou abrindo essa live aqui para falar um pouco sobre como eliminar a procrastinação, tá certo? Como eliminar a procrastinação de uma vez por todas em nossa vida. Aguarda só um pouquinho aí que a gente vai aguardar aí o pessoal entrar para a gente falar um pouco sobre esse tema, tá certo? Se você puder, compartilhe também com os seus amigos. Clécia Rafaela, tudo bem? Gente, não sei se a Maria Lúcia está por aí ainda, mas se você puder compartilhar essa live com seus amigos, faça esse favor por gentileza, para que mais pessoas possam ter conhecimento sobre como eliminar a procrastinação de nossas vidas. A Fernanda entrou, a Dani entrou. E aí, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Dani? Boa noite, boa noite. Eu não sei se apareceu para vocês aí o tema da live. Não apareceu para mim, para digitar. Não sei se eu consigo aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mais não. O Eric aí, ó. Aê! E aí, Eric? Boa noite. Bom, eu acho que dá pra gente começar, hein? Tem 5 pessoas aqui. Não importa o número pra mim. O importante é que tem pessoas aqui pra a gente compartilhar conteúdo, pra gente aprender um pouco mais. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre a procrastinação. Como eliminar, melhor dizendo, a procrastinação de uma vez por todas na nossa vida. E antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte: a procrastinação é um inquilino que mora de graça em nós, se não cuidarmos dela, né? Se não cuidarmos de observar, alguma coisa que esteja atrapalhando nossa vida, a gente eliminar para que não venha nos atrapalhar. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, o que significa a procrastinação? Boa noite, parceiro. O que significa? É adiar algo importante para depois. Em miúdos é isso. Deixar algo importante para depois. Eu acho que já deve ter acontecido isso com você. De você ter uma conta para pagar. Ou você ter algo para fazer na sua casa. Ou editar um currículo para mandar para alguém. Para você trabalhar numa empresa. E você sempre deixar para depois. E se já aconteceu isso com você, já coloca aí no chat, já aconteceu isso comigo, porque isso é comum acontecer conosco, se não observarmos. E assim, poxa, por que a gente vai deixar algo importante para depois? Isso é uma pergunta lógica, tá? Se você nunca pensou isso, eu já pensei. Por que eu vou deixar algo que é importante para mim, tá? Eu vou dizer assim, para mim, para depois, se é importante. Eu já vou te responder agora. Porque o nosso cérebro gosta de economizar energia e quer nos deixar confortável com tarefas que lhe deem prazer. Por exemplo, quando você chega da rua, você chega do seu trabalho, ou da faculdade, algum curso, qual a sua primeira atitude? Você vai, senta no sofá, se esparrama lá, aí pega o controle, tá? Vou aqui fazer um exemplo, pega um controle e liga a TV. Aí você fica lá assistindo
e aquele momento é prazeroso para você. Ou você faz o seguinte, você pega o celular e começa a mexer em rede social. E você deixa algo importante para depois. Seja lá fazer a janta, se você chegou à noite, seja você pegar um livro, seja você pegar o acesso, entrar na faculdade para poder estudar. Seja qualquer tipo que seja importante, você deixa para depois. E a gente fica se auto-sabotando, sabe? Porque se algo é importante, deixa para depois, isso aí não é racional. Mas é porque, repito, o nosso cérebro ele quer nos deixar confortável, ele quer fazer com que nós gastemos pouca energia fazendo algo que nós gostamos, tá? E aí, eu coloquei aqui no meu documento o seguinte: a procrastinação, ela pode acontecer por causas psicológicas e até mesmo psicológicas. Psicológica em que sentido? Ansiedade, depressão, TDAH, déficit de atenção. Então, isso é a parte psicológica, pode acontecer também. Da pessoa estar procrastinando, isso influencia. E a parte fisiológica, você fica muito sentado, não faz exercício físico, ou seja, não tem os neuroativadores ativados na sua mente. Sabe, você não vai na academia, esse tipo de coisa. E eu já gostaria aqui de entrar, eu não vou aqui me alongar na live, tá? Eu já vou dar aqui alguns passos, algumas tarefas, de alguns tópicos de como eliminar a procrastinação. Existe como eliminar a procrastinação ou é só marketing, Jeffrey? Não, existe como eliminar. Agora é claro que possa ser que você possa sentir o desejo de procrastinar. Isso aí é fato. Você pode sentir a vontade de procrastinar, mas você se conhecendo, você se autoconhecendo, você vai dizer, não, eu estou querendo procrastinar, então eu não vou fazer isso. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, o primeiro conselho que eu daria para você agora é uma vitória por dia. E antes de começar, são 9 passos, tá? Antes de começar a falar desse primeiro passo, eu gostaria de saber se você já encaminhou essa live para alguém. Você já encaminhou? Eric, Dani, a Fernanda tá por aí ainda? A Maria Lúcia. Encaminhe essa live para alguém, transborde, ajude alguém que precise conhecer desse tema. Deixa também o curtir também aí na live, tá? Ajuda também. Eu tô aqui trazendo informação aqui gratuita para você. Então, o mínimo que você pode fazer é só encaminhar essa live, tá certo? Então vamos lá, né? Voltando aqui. Uma vitória por dia. Eu peguei esses conteúdos de um neurocientista, tá? Se você quiser entrar no canal dele, eu obtive um monte de conhecimento. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sou formado na área psicológica, tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter conhecimento sobre, porque a internet tá aí pra gente obter vários conhecimentos, né? Então eu obtive esses passos e várias informações desse neurocientista. Eu acredito que seja psicólogo também. O nome dele é Pedro Calabres. Você pode encontrar no YouTube com o nome Neurovox, tá certo? Ele é doutor nessa área. E você vai encontrar, só colocar digitar lá, procrastinação, vai aparecer vários vídeos dele. Então, uma vitória por dia. Vamos continuar. Uma vitória por dia é você fazer tarefas simples, sem você demandar muita coisa. Porque existe muita gente que planeja demais, sonha demais, mas executa pouco, ok? Tem muita empolgação no início, mas depois não tem constância. Acho que deve ter acontecido com você de começar algo novo, você está com uma baita energia, mas logo você esmorece, tem coisa para fazer, tem outras coisas que aparecem no seu dia a dia e você acaba desistindo. Então isso pode acontecer com você tendo muita coisa no seu dia a dia. Então você precisa ter poucas tarefas, você organizar o seu dia e vencer um dia de cada vez, tá? Então a solução é ver e fazer. Sabe, a pessoa que procrastina, muitas vezes ela é perfeccionista, ela quer fazer as coisas tudo perfeita, então ela acaba não começando algumas coisas. Sabe, ela fica querendo fazer a melhor live, ela quer fazer o melhor conteúdo, ela quer
fazer o melhor currículo, enfim, ela quer fazer tudo organizado perfeitamente e não sai do lugar. Então ela organiza muito e não faz, ou pouco faz, entendeu? Então assim, o problema é que os objetivos não são prazerosos. Então assim, você sentar numa cadeira e for editar um currículo, fazer um currículo, isso não é nada prazeroso. Você sentar e gravar conteúdo, isso não é prazeroso. Demanda trabalho, demanda sua atenção, demanda energia. E você não quer fazer isso muitas vezes. Você até começa, você tem até empolgação para fazer, mas logo desiste. Então assim, as tarefas elas precisam ser feitas logo pela manhã. Você precisa se esforçar para fazer tudo pela manhã, porque pela manhã é o melhor horário. Existe um ditado que se você não faz coisas pela manhã, é muito difícil você fazer à noite. Então você precisa fazer logo pela manhã. E existem alguns neuroativadores que são ativados em nossa mente, em nosso cérebro. Que inclusive esse doutor, esse rapaz, o Pedro Calabres, ele cita que são 3. São o cortisol, a adrenalina e a dopamina. E aí surge a pergunta: como ativar esses neuroativadores em nosso cérebro? Para ativar, depois que você acorda, depois de uma noite de sono, você precisa beber água. Você precisa caminhar. E caminhar não é numa academia, é a luz do dia mesmo. Você sentir o sol batendo no seu rosto. E isso, claro, vai ativar a vitamina D no seu corpo. Outra coisa, isso gera movimento no seu corpo. Você tá andando, tá sentindo o vento no seu rosto, o sol, vendo as pessoas, então você está em movimento, isso é bom para você. Outra coisa, isso aquece o seu corpo. E outro detalhe também, outro conselho é o banho frio. Então, só você ter essa atitude de beber água, caminhar à luz do dia, estar sem movimento consequentemente, aquecer o corpo e o banho frio, vai ativar esses neuroativadores no seu cérebro. Ou seja, o cortisol, a adrenalina e a dopamina. Você vai se sentir totalmente motivado para poder fazer as tarefas do seu dia, tá certo? O segundo passo, o segundo cuidado, vamos dizer assim, é o cuidado com café ou cafeína ou estimulantes. Por quê? Esse doutor ele vem dizer o seguinte, que logo que acordar, tomar café, isso vai aumentar a probabilidade de sonolência. Isso pode ser pela manhã ou muito forte à tarde, que vai girar em torno de 3 horas a 4 horas da tarde, tá? Então, por isso que você precisa evitar tomar café da manhã assim que acordar. Para aqueles que tomam café ou cafeína, você precisa tomar depois de 1h30, porque senão vai aumentar a probabilidade de você ter sonolência à tarde ou durante o dia, né? E isso acontece, é claro, depois que acaba o efeito, né? Isso aí é óbvio, né? Que você fica muito energizado e depois acaba o efeito. Terceiro passo é: conheça o seu inimigo, ou seja, a causa do que está acontecendo para você se sabotar, você procrastinar no seu dia. E aqui também tem alguns tópicos, ou seja, algo que está dificultando para você sair da sua versão atual para que você deseja. Isso pode ser o medo, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, pode ser a autoconfiança. Então você precisa identificar por quê. Ele deu até um exemplo, né? Vírus é diferente do sintoma. Sabe, você às vezes está gripado e vai mostrar os sintomas, mas você precisa tratar o vírus e não os sintomas, porque não vai adiantar. Então, se a sua causa da sua procrastinação é o medo, poxa, por que eu estou sentindo medo? É um medo de quê? De empreender? É um medo de quê? De visitar algum lugar? Enfim, você precisa identificar por que você está procrastinando. Se é medo de fazer alguma coisa, se é ansiedade, se é o perfeccionismo. O perfeccionismo eu acabei de citar aqui. Você acaba elaborando muito e você não sai do lugar. Você não faz conteúdo, você acaba não fazendo. Enfim. E a autoconfiança, isso também atrapalha, né? Você ficar muito confiante de si mesmo.
e pode atrapalhar no seu resultado. Tá autoconfiante demais. Eu já citei a parte psicológica, que é o déficit de atenção, e o TDAH tende a procrastinar. Então é claro que para esses casos de déficit de atenção e TDAH é preciso procurar, eu acredito que um psicólogo para poder ajudar nesse sentido, tá ok? Então o quarto é agenda e rotina. Ou seja, você planejar o seu dia. Isso através de aplicativos ou através de uma agenda mesmo, papel e caneta. Você agendar o que você vai fazer no outro dia. Se for aplicativo, você pode utilizar o aplicativo Planner. E lá eles têm uns quadradinhos e você pode colocar como cheque, como verificado que você fez aquela tarefa naquele dia. Ok? Você também pode usar o Google Agenda para algum evento que você vai fazer no dia. Diferente do Planner, que você vai usar para tarefas. Tarefas de que você vai, sei lá, você vai gravar conteúdo, talvez. Você vai estudar um idioma, você vai estudar para a faculdade, você vai fazer alguma tarefa doméstica. Então, tudo aquilo que você vai fazer de importante, coloque no Planner para fazer naquele dia. Ter também o cuidado de não colocar muitas coisas, porque senão você vai ficar muito cansado. E a parte também do descanso também é primordial. A gente vai tocar também nesse ponto, porque não adianta você colocar muitas tarefas e se sentir sobrecarregado e cansado depois de terminar todas as coisas. Você precisa de momentos de desfrute, de descanso, para que o seu corpo ele possa descansar depois de uma carga de atividades. É muito importante também você se elogiar depois de ter concluído uma tarefa. Isso é muito importante, porque existem pessoas que elas se cobram demais. Então, depois que você realizar uma tarefa, se elogie, se dê o parabéns, porque você conseguiu concluir aquela tarefa. Outra coisa, coloque a tarefa mais importante como primeiro, porque se você não coloca como primeiro a tarefa mais importante, a que você mais tem, a que você mais posterga, a que você mais deixa para depois, coloque logo ela como a primeira atividade. Assim que me acordar, depois de uma caminhada, depois de beber água, depois de tomar um banho frio, eu vou fazer logo ela. Porque se eu não fizer ela, vai ser muito difícil fazer ela depois. Então faça logo essa tarefa mais difícil que você deixa para depois, porque aí sim, o restante vai ficar mais fácil. Beleza? Quem ainda está comigo aí, dá só um sinalzinho aí, se está compreendendo. Dá um sinalzinho aí pra mim, gente. Outro detalhe também interessante é que a agenda, né, você fazer um planner ou colocar o Google Agenda, isso vai fazer com que você economize energia. Por quê? Existem pessoas que acham que vão lembrar de tudo somente utilizando a sua mente. Ah, eu tenho meu cérebro aqui, eu vou lembrar. Mas isso a gente acaba se auto-enganando, porque vai ter coisas que a gente vai acabar esquecendo. E por isso que é essencial você colocar uma agenda física ou numa agenda virtual, ou utilizar o próprio planner, que você vai colocar as tarefas e você vai sinalizar como concluído. Isso vai fazer com que você economize energia, para você ficar com mais energia para poder concluir suas tarefas durante os dias, ok? O 5º passo, que é muito importante também, é você organizar a sua rotina um dia antes. Você organizando a sua rotina um dia antes, quando você for dormir, você vai ficar relaxado, você não vai ficar preocupado. Algo que eu tenho que fazer amanhã. Você entende? Você planejando o seu dia, num dia anterior, você vai ficar tranquilo, você vai dormir em paz. E o sono, ele é essencial para que a gente possa estar energizado no dia seguinte. Então você organizar sua rotina no dia anterior, eu vou fazer isso e isso amanhã. Você já dorme em paz, você não vai ficar com a mente acelerada, você não vai ficar ansioso, ok? Vamos agora partir para o 6º. O 6º é descanso e recarga, do jeito certo. Ter períodos de descanso é fundamental. Você acabou uma tarefa, descanse.
Vamos supor que você passou 1h30 numa tarefa. Então nada mais justo que você se dá 15 minutos de descanso, 20 minutos de descanso. Tá certo? Existem aquelas pessoas que têm hiperfoco, fica muito tempo focadas em uma tarefa. E ela pode passar umas 2 horas ou mais. Mas é essencial que você venha a descansar, para você não ficar gastando muita energia e você também dar um período de descanso para depois continuar, ok? Outro ponto também que é muito forte é: celular não é descanso. Deve-se evitar, isso foram as palavras do doutor, deve-se evitar o uso entre o horário das 8 horas da noite, às 20 horas, até as 5 horas da manhã. E eu vou explicar aqui o que ele falou, tá? Ele disse o seguinte, que você usando o celular ou qualquer outro tipo de tela, seja televisão, tablet e outros recursos tecnológicos, isso vai fazer com que inibem o seu sistema dopaminérgico do seu cérebro, ok? Ou seja, você vai trabalhar arrastado, sem energia, arrastado, cansado, sem energia, sem foco, você entendeu? Então você precisa afastar telas no período de 8 horas até as 10 horas, aliás, de 8 horas até as 5 horas da manhã, para que você não possa se sentir dessa forma, dessa maneira, sentir arrastado, sem energia, sem foco, para que o seu dia posterior você possa desempenhar de alto nível. Outro detalhe também é o sono por tempo suficiente e com qualidade. Não adianta você planejar bem as suas tarefas no outro dia, retirar a tela e não ter um sono por tempo suficiente com qualidade. No mínimo 7 horas e no máximo 8 horas. Também não dá para você dormir 10 horas, 11 horas, 12 horas, até porque você não vai conseguir. Existem algumas pessoas que até tentam, mas fica bolando na cama, tá? A não ser aquelas pessoas que não foram dormir tarde, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é claro que vai acordar muito mais tarde, porque foi dormir tarde. Isso é o lógico. O 7º passo é ter clareza dos custos. E aí fica uma pergunta bem interessante para nós refletirmos, que é a seguinte: o que está custando a sua procrastinação? Sabe, talvez o que esteja te custando é fazer um curso de inglês ou fazer outro curso que vai fazer com que o teu currículo ele fique melhor e assim você possa ganhar mais. O que está custando a tua procrastinação? Talvez seja não ir na academia, você está postergando constantemente. Ou você talvez não seja ir na academia, ir no parque, fazer caminhada, corrida. O que está te custando a procrastinação? Essa é uma pergunta que fica para a gente refletir. Que sempre quando a gente procrastina, a gente sempre está custando alguma coisa para a gente. Outro ponto também é se livrar. Livre-se das distrações. Isso pode ser o celular, isso pode ser alguém que esteja te atrapalhando, de alcançar uma tarefa, um objetivo, um sonho de vida, seu, sabe, que você queira concluir ou fazê-lo. Então você precisa se livrar das distrações. Terminar um relacionamento, isso aí também é interessante, viu? O 9º passo: pare de acreditar nas mentiras que você conta para você mesmo. Sabe, o nosso cérebro ele é especialista em fazer isso. Ou até mesmo nós, né? Eu acredito que nós, junto com o nosso cérebro, a gente é especialista em fazer isso. Eu começo amanhã. Só hoje. Hoje eu vou comer isso aqui. Amanhã eu paro. Você entende onde estou querendo chegar? Então você precisa parar de acreditar nessas mentiras que você está contando para você mesmo. Tudo que eu estou falando aqui, isso também serve para mim, tá? Tudo isso a gente precisa colocar em prática, porque senão vai servir somente de teoria, ok? E o 10º passo, que é muito simples, é cuide do básico. O cuidado básico é sono de qualidade,
atividade física regular e alimentação adequada. Eu tive uma aula, acho que há 1h30 atrás, falando sobre, deixa eu me lembrar aqui, descascar versus desembalar. E aí o meu mentor, ele falou o seguinte: olha, no período de 21 dias, prefira descascar ao invés de desembalar. E é muito comum nós vemos em prateleiras no supermercado muitos alimentos processados ou ultraprocessados. E acaba sendo mais conveniente comprar esse tipo de alimento, né? Vou colocar aqui entre aspas, para se alimentar, porque é mais rápido, é só você ali abrir e já se alimentar. Só que a alimentação adequada para o nosso corpo seria o descascar. Você pegar uma fruta e assim comer. Claro que você se alimentar de verduras também, tem aí os cereais, ou seja, alimentação de verdade. Procurar se alimentar de coisas de verdade, de alimentos de verdade, ao invés de alimentos ultraprocessados. Então, tendo esse tripé aí que ele veio dizer, que é o básico, fazer o básico, cuide do básico, é o sono de qualidade, atividade física regular e alimentação adequada. Gente, eu só vou pontuar aqui agora alguns textos bíblicos que é para a gente refletir e assim finalizar a live, tá? Estou já quase aqui já finalizando. Se você quiser interagir aí, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. O primeiro texto, ele está lá em Salmos. Salmos 90:12. O Salmos 90:12, ele vem dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Veja só que texto poderoso. Ele vem dizer, ensina-nos, é como se fosse um pedido, ensina-nos a contar. Sabe, os nossos dias, eles são preciosos. O tempo que a gente vive nessa terra, nesse mundo, é muito precioso. E o texto de Salmos, ele vem nos chamar para refletir, para a gente pedir orientação a Deus, para saber como contar os nossos dias, para que a gente venha alcançar sabedoria. É o que diz o texto bíblico. Porque a gente vai viver aqui somente de passagem, não vai deixar nenhum legado, nenhum ensinamento, não vai ajudar alguém, sabe? Tá vivendo por nada, deixa a vida me levar. Então a gente precisa fazer algo útil, fazer algo tanto útil na nossa vida, como na vida também de outras pessoas. Então a gente precisa pedir orientação a Deus, claro, mas também precisa saber o que a gente está vivendo com os nossos dias, fazendo uso dos nossos dias. E a gente precisa vivê-los com sabedoria, pedindo sabedoria para Deus, para nos orientar. E a gente só pode encontrar sabedoria na palavra de Deus, ok? No livro de Efésios, veja só, outro texto também muito poderoso é o texto de Efésios. Deixa eu abrir aqui. O texto de Efésios, no capítulo 5, o verso 15 e o 16, vem dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Eu acredito que você não quer viver como insensato, você quer ser sensato, né? Uma pessoa prudente, que sabe o que faz. Mas como sábios através da palavra de Deus, né? Aqui é onde a gente encontra a sabedoria. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então veja só, o procrastinador, ele acaba sendo insensato, né? Ele não é sensato nas atitudes que ele faz, ele fica sempre deixando para depois, ele acaba não sendo um sábio por consequência disso, tá? E acaba deixando uma oportunidade passar. Porque o texto bíblico ele vai dizer o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade. E o procrastinador, por deixar algo importante depois, ele deixa uma oportunidade passar. Então, seja se alimentar melhor, seja praticar uma atividade física, seja melhorar o seu currículo, seja fazer um idioma. Então ele acaba deixando a oportunidade
passar, certo? E o último texto bíblico que eu também acho muito forte, gente, está na parábola dos talentos, em Mateus 25. Eu não vou ler o texto bíblico aqui completo, mas eu acredito que você deva conhecer essa parábola. Se trata de um homem, né, aparenta ser um homem rico, né, de muitas posses, onde ele deixa alguns talentos para os seus empregados. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Então veja só, ele deixa alguns talentos, alguns recursos nas mãos desses empregados. O primeiro, ele deixa 5 talentos. No segundo, ele deixa 2. E no terceiro, ele deixa apenas 1. Ele diz para esses empregados que ele vai sair de viagem. E ele deixa esses empregados responsáveis com esses talentos. Só que ele não deixa orientações específicas. Ele deixa só os talentos. Só que a atitude do primeiro que recebeu 5, ele teve a atitude imediata. Eu vou ler aqui o texto bíblico para você, que eu acho interessante. No verso 16 do capítulo 25. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Olha só a atitude dele. Ele saiu imediatamente. Isso me demonstra que ele não quis perder tempo. Ele saiu logo depressa. O meu Senhor me deixou responsável de 5 talentos, eu vou multiplicá-lo. E aí o texto continua. Aplicou-os, ou seja, colocou em prática. Ele fez uso. E qual foi a consequência? Ele ganhou mais 5. O segundo, ele procedeu da mesma forma. E o texto continua. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Então isso já dá a entender que ele teve a mesma atitude. Assim como o de 5, ele saiu imediatamente e aplicou, da mesma forma o segundo assim o fez. Só que pasme que o que recebeu, na verdade, o que recebeu 1, ele não teve essa atitude. Ele quis esconder o talento. E aí o Senhor, quando ele volta, ele não se agradou dessa atitude. Ele elogiou bastante, tanto que recebeu 5 e aplicou-os, né? Ele saiu imediatamente e, consequentemente, ele acabou multiplicando. Ao invés de ficar com 5, ele ficou com 10. E o que recebeu 2, ele ficou com 4. E veja só a resposta do Senhor. Cadê? No verso 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe, essa parábola, para mim, ela retrata a volta de Cristo. Cristo, ele nos deixa responsáveis de talentos. Só que você tem um talento e talvez você esteja procrastinando ao invés de ajudar alguém, ao invés de aplicar esses talentos. Você deve estar deixando a oportunidade de passar, talvez de gravar um conteúdo, ou de ir na casa de alguém. Ser útil, resumindo, ser útil, porque se eu for detalhar aqui do que você pode fazer, deixar de fazer, a lista vai ser grande e a lista de talentos também. Então, o que é que o Senhor deixou nas suas mãos que você não está aplicando, sendo útil na vida de alguém? Porque quando Cristo voltar, Ele quer saber o que é que você fez com esses talentos. E aí eu acredito que você vai querer ouvir das palavras do Mestre: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Por isso, ele vai dizer o seguinte: venha e participe da alegria do seu Senhor. Talvez você esteja escondendo um talento muito precioso que pode salvar muitas pessoas. Talvez você esteja escondendo um talento que pode salvar alguém das drogas, pode salvar alguém do suicídio, possa salvar alguém de alguma coisa. E Cristo, ele quer te utilizar, quer usar você através do seu talento. E eu acredito que você não quer ouvir as palavras do que recebeu um só talento.
Um só talento, no verso 26, o Senhor ele vem dizer o seguinte para ele: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deve ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Sabe, Deus ele planta e ele espera colher. Ele espera ver os resultados daquilo que ele confiou. Por isso que o meu apelo é: o que é que você está fazendo com os talentos que estão nas suas mãos? Você está multiplicando, aplicando, saindo imediatamente, assim como os funcionários empregados assim receberam? Ou está apenas retendo, guardando para si? Não vou passar para ninguém. É uma reflexão que fica. Sabe, tem a ver com procrastinação. Eu não estou aqui a apenas falar sobre a parte psicológica, comportamental, de como você apenas eliminar a procrastinação, mas também fazendo você refletir de como você está usando os seus dons e talentos na obra de Deus. Talvez você não seja um cristão ou um religioso, mas você pode ajudar outras pessoas. Você, com o seu talento, com o seu dom, você pode salvar pessoas. Você pode construir um material, talvez, e assim com aquele material, aquelas pessoas serão alcançadas. Imagina só, milhões de pessoas sendo alcançadas e salvas por suas mãos, através do talento que Deus te concedeu. Bem, gente, se você compreendeu o sentido aí da procrastinação, de como eliminar a procrastinação, se fez sentido, se é possível, eu te mostrei os passo a passos de como eliminar. É claro que, eu repito novamente, você vai sentir o desejo de procrastinar, mas você agora, a partir dos conhecimentos que você obteve, você vai raciocinar o seguinte: eu só vou procrastinar agora se eu quiser. Eu só vou procrastinar agora se eu ceder. Então, a partir dessas informações, desse conhecimento, fica em suas mãos fazer ou não fazer. Tá certo? Coloca aí no chat aí se você gostou do conteúdo. O Clécio já falou aí, perfeito. Quem que tá mais acompanhando aí? Será que o Eric ainda tá aí? Obrigado. Maria Lúcia tá por aí ainda? Bem, gente, eu vou me despedindo de vocês. Que Deus te abençoe. E nos vemos numa próxima. Fechou? Tamo junto, hein? Até depois do fim.